Bem, boa tarde. Como você me solicitou, vou fazer essa videoaula aqui com alguns conceitos básicos de After Effects, tá? Não é algo tão complexo assim, e eu não vou estar disponibilizando também o material da escola, porque eu não posso por causa de direitos autorais e direitos de imagem. Mas só para você entender algumas coisinhas, já vai ser bem útil para você ter a base fundamental do software. Bem, aqui eu estou trabalhando com After Effects CC 2014, tá certo? E assim que você abrir o software, ele vai te trazer essa tela de boas-vindas, ao qual você vai ter acesso. Deixa eu só habilitar meu zoom, para você pra ficar mais fácil. Tá. Ao qual você vai ter acesso aqui ao New Composition, para você criar um novo trabalho, abrir um trabalho já existente, o Help and Support, para você ter acesso ao manual do software ou algum problema caso aconteça, e o Getting Started, que mostra alguns vídeos tutoriais de como você pode começar a iniciar os seus trabalhos no After. E no seu caso pode até ser um pouco útil, já que você não tem conhecimento anterior, pode te ajudar em alguma coisa. Bem, aqui no caso eu posso até fechar essa janela para a gente ver algumas coisinhas a mais. Eu vou vir aqui em File, New Project, tá? Então, File, e o meu zoom não está funcionando muito bem aqui, eu quero saber por quê. Tá, agora foi. Beleza. Desculpe. File, tá? New. E eu vou ter aqui acesso aqui dentro ao New Project, que você vai ter algumas janelas a mais pra gente estudar. Pra gente tá dando uma olhadinha. File, New Project. Opa. E por alguma razão não tá indo. Tá. O Project já tá aberto aqui. Então, New Composition vai ser melhor. Então, Composition, New Composition. Ele vai te dar acesso a essa telinha aqui com alguns comandos que a gente precisa ter noção de como funciona. Primeiro, aqui você tem o nome da sua composição, o nome que você vai dar dando ao seu trabalho. Eu tenho acesso aos presets, que são, no caso, referentes. Tá travando. Alguma coisa tá bem estranha aqui. Agora foi. Que são referentes ao tamanho da tela que você vai estar criando o seu trabalho. Então, se eu estou criando meu trabalho para um monitor ou alguma coisa que seja HD. Então você tem aqui os presets de HD. Então, vou passar para televisão, então HDTV você tem aqui, HDTV 1080p. Você vai ter filmes em resolução de 4K, tá? Então, isso aqui é um estudo mais aprofundado. Eu até poderia passar uma aula para você ou algumas coisas. Se você quiser, eu tenho algumas apostilas, tá, sobre isso daqui. E eu passo para você futuramente, tá? Mas não vou me aprofundar muito nisso. Eu vou escolher algo que é um monitor até convencional, que seria, posso colocar aqui um HDTV 1080, HDTV 1080p por 24, tá? A resolução aqui é uma resolução bem similar àquela que a gente trabalha no YouTube, beleza? Abaixo você vai ter algumas propriedades do tamanho do seu pixel. Recomendo que você não altere isso por enquanto. A taxa de frames que vai estar pulsando. Isso vai determinar bastante a qualidade do seu vídeo, se ele vai ser um vídeo que você vai ter uma facilidade maior, uma qualidade melhor na passagem de um frame para o outro. E para caso você não saiba, um vídeo nada mais é do que várias fotos sendo passadas numa velocidade um tanto quanto rápida. No caso aqui, se você escolhe essa taxa de frame rate de 24, ela vai estar passando
o seu filme numa velocidade de 24 fotos por segundo. Como se você pegasse o seu caderno, fizesse vários desenhos ali na borda e passasse rápido, um flipbook no caso. Seria a mesma coisa, só que 24 imagens daquela por segundo. A gente consegue trabalhar com até 15 fotos por segundo, 15 numa taxa de frame rate, que você não enxerga ainda a passagem. Você ainda consegue ver como se fosse um filme normal. Abaixo disso já começa a ficar quebrado, você já começa a ver a passagem. Por que a gente utiliza dessas questões aqui de ter uma quantidade de quadros um tanto quanto maior? Pelo seguinte, a quantidade de quadros, quanto maior ela for, maior vai ser a facilidade para você diminuir ela e caso você queira fazer uma câmera lenta. Porque o que acontece? Se eu pegar até uma calculadora aqui, pra gente entender um pouco isso. Quando você tem um filme e eu quero fazer uma câmera lenta, a câmera lenta nada mais é do que uma queda na passagem dos quadros. Então, supomos que eu tenha um filme que foi filmado a 160 quadros por segundo, tá? Se eu quero que alguma cena específica caia a velocidade pela metade, se eu quero que isso aconteça, eu preciso, em algum ponto do meu filme, dividir esses 160 quadros por 2, tá? Então, vou fazer o quê? Dividir esses quadros por 2, que eu vou ter uma taxa de 80 quadros por segundo, que ainda, por sinal, é uma taxa bem alta, tá? Isso acontecendo não vai prejudicar em nada a qualidade do meu filme. Se eu quero diminuir ainda mais, então quero dividir isso ainda por 2, que seria uma queda razoavelmente grande, tá? Então, se eu tivesse 160 quadros por segundo e eu dividisse isso por 4, teria 40. Então é uma queda já muito grande, de 160 para 40 é muito grande. A câmera ficaria bem lenta. E posso diminuir isso ainda mais até chegar até os 15, que eu não vou ter uma perca tão grande, uma perca na qualidade do meu filme. Agora, se você faz um filme a 24 quadros por segundo e eu quero dividir isso aqui por 2 para ter uma câmera lenta de 50% da minha velocidade, eu já está 12. 12 quadros por segundo já seria algo muito lento, eu conseguiria ver a quebra totalmente sem problema nenhum, você conseguiria ver uma imagem passando pela outra. Isso não é interessante, então por isso a gente faz filmes com uma quantidade de quadros maior, tá? Continuando aqui, abaixo você vai ter a resolução que você vai estar vendo de preview no After. Se você vai trabalhar com uma resolução full, então você aplica um efeito, você vai ver esse efeito com a máxima qualidade, se você vai ver com metade da qualidade dele, com um terço ou com um quarto. Por que existem essas opções? Quando você faz um trabalho tanto quanto grande, ele costuma ficar muito pesado e o seu software começa a ficar travando, independente da máquina, quanto mais pesado o software, mais ele vai travar. Depois disso, é legal a gente começar a diminuir um pouco a qualidade só no preview. Quando você salva o projeto, ele vai com máxima qualidade, só para você não perder tanto tempo ficando dando play esperando ver o que está acontecendo, tá? Então eu trabalho aqui com uma resolução third, quarter, não tem tanto problema. Abaixo você tem da onde vai começar o seu filme, tá? Do zero mesmo, e a duração que ele vai ter, que aliás esses zeros aqui trabalham da seguinte base: eu tenho as horas, os minutos, os segundos e os frames, tá? Então eu defini 24 frames, então a cada 24 frames eu vou ter 1 segundo. Se eu definir 15 aqui, a cada 15 frames eu vou ter 1 segundo e assim por diante. Aqui eu tenho a base da minha folha de fundo, deixa preto mesmo, dá um OK. Ao dar um OK você vai ter acesso aqui à sua composição, tá? Eu posso ter várias composições num projeto só. E aqui a gente vai começar a iniciar nosso trabalho. Para você abrir qualquer imagem dentro do After, você tem as seguintes opções. Eu posso dar 2 cliques aqui nessa área cinza, tá? Dando 2 cliques ele vai abrir a telinha para você abrir qualquer coisa que esteja no seu computador, enfim. Você tem as opções de importar um arquivo, então eu posso vir em File, Import, e importar um arquivo ou múltiplos arquivos, tá? É de você. Ou também eu posso simplesmente ir aqui na minha área de trabalho, pegar um arquivo qualquer
pegar um arquivo como esse aqui e importá-lo jogando aqui, e você importa o arquivo no seu After. Então posso vir, arrastar esse meu arquivo para cá, e você vai ter já o arquivo para você se trabalhar nele normalmente, sem problema algum, tá certo? Eu importei, eu tenho um arquivo aqui, um PNG, tá? E eu vou trabalhar com ele nessa aula. File, posso importar o arquivo, tá? Área de trabalho. Beleza. Eu vou importá-lo normal, sem problema nenhum. Import. Ok. Tá? Então aqui eu tenho uma imagem, que vai ser a imagem que eu vou usar de exemplo aqui pra você. O que acontece nessa imagem aqui? Toda imagem, todo arquivo que você importar dentro do After, ele vai compor, ele vai ter preenchido nele em si. Aqui na base, quando você importa na sua timeline, você vai ter essas seguintes opções, tá? A timeline é onde vai estar acontecendo a sua animação, onde vai estar acontecendo o seu filme. Eu tenho todas as opções para me trabalhar. Anchor Point seria o ponto de rotação. Então o que é esse ponto de rotação? Bem no centro da imagem você vai ter essa pequena cruz, essa bolinha com uma cruz. E ela em si... Então voltando aqui, eu tenho aqui meu Anchor Point, tá? Que é responsável pelo ponto de rotação da imagem, que pode ser percebido pelo seguinte: aqui no centro você tem o ponto de rotação, certo? Ao pegar a ferramenta de Rotate, localizada aqui em cima, eu posso rotacionar a minha imagem, certo? Em volta desse ponto. Ao alterar este ponto pela Pen Behind, que é esta ferramenta aqui, ou pelos pontos, ou por esses valores, você perceba o seguinte: eu estou movimentando aqui e os valores ali abaixo se movimentaram. Ó. Eu movimentei, vou movimentar aqui na ponta. Ok, movimentei ali na ponta, tranquilamente. Agora, se eu pegar a ferramenta de Rotate, posso rotacionar meu objeto em volta, em torno deste ponto aqui. Ok. Muito bom. Deixa eu Beleza. Perfeito. Então, isso já seria a questão do Anchor Point, também da rotação que eu estava trabalhando. A rotação que pode ser trabalhada aqui é a base, tá? Também eu posso clicar e arrastar para movimentar, fazer a rotação. E esse 2x seria referente à quantidade de voltas que você vai estar dando. Então, se eu aplicar 5, ele seria uma animação de 5 voltas, e a gente vai trabalhar isso agora. Mas eu vou deixar 0 aqui por enquanto, tá? Vamos trabalhar. Eu tenho a posição, que é a mesma coisa, eixo x e y. Primeiro valor eixo x, segundo valor eixo y, que eu posso estar clicando e arrastando ou digitando o valor ali mesmo. E você trabalha com a movimentação disso. Eu tenho a opacidade, que seria a questão de quão opaco vai ser esse objeto, tá certo? E assim por diante. Como que trabalha a movimentação, como que trabalha uma animação dentro do After Effects? É o seguinte: se você quer animar a posição do objeto, você vai fazer o seguinte: você vai habilitar esse pequeno cronômetro, tá? Que é responsável por adicionar quadros-chaves. Você vai clicar aqui e automaticamente ele vai criar este ponto na minha timeline, na linha do tempo. Este ponto está fazendo o seguinte: dentro desse ponto, desta forma, eu tenho armazenado, eu tenho salvo estes valores aqui, certo? Eu estou dizendo para o After o seguinte: no ponto 0 da minha animação, eu tenho o valor 872,0 armazenados e o valor 792,0 armazenados aqui. Quando eu movimento a CTI ou a agulha, que é essa linha vermelha, para frente, eu estou agora trabalhando com o ponto de 6 segundos da animação. Não estou trabalhando mais com o ponto 0.
Caso eu movimente o meu objeto, tanto por esses valores, tanto clicando e arrastando aqui, eu tenho uma mudança nos valores. E automaticamente, por esse cronômetro estar habilitado, ele vai criar uma outra forma, automaticamente, sem que eu tenha clicado em absolutamente nada, dizendo que agora, neste ponto, eu tenho outros valores armazenados. Eu tenho o valor de 1269,0 e o valor de 528,0 armazenados aqui. Consequentemente, se eu clicar aqui na minha CTI ou agulha e arrastar para trás e para frente, você tem agora uma animação destes valores que estão armazenados aqui para com estes valores que estão armazenados aqui, tá certo? Então, logo neste ponto aqui, se eu der um play até aqui do lado do meu preview, você vai ter essa animação no valor de 6 segundos. Desse objeto. E eu posso brincar com outras coisas também. Eu posso brincar com a questão da escala. Posso vir aqui na escala, que seria o tamanho, diminuir aqui o tamanho dele, colocar um tamanho menor. E aqui no final, eu coloco um tamanho maior. E agora eu vou ter também uma animação e o objeto vai crescendo. Certo? Eu posso trabalhar com outras coisas também, como a opacidade. Então eu quero que no ponto até o ponto 4 o objeto esteja com 100% de opacidade, mas ele comece a animação com 0% de opacidade. Então vem aqui, ele vai crescer, ele vai ganhando opacidade. E a partir deste ponto eu quero que ele comece a rotacionar. Vou criar uma animação de rotate aqui. Então ele cliquei, ele já criou aqui a posição de rotate, joga um pouquinho mais pra frente. E eu quero que ele dê 2 voltas. Ou uma volta, tá ótimo, esse pequeno espaço de tempo. Vou dar ok. Rotacionou, quando ele chegar neste ponto aqui, ele vai começar a rotacionar. Pronto. Tá? E assim a gente começa a estar trabalhando com pequenas animações de posicionamentos básicos. Tá? Para a gente estudar um pouquinho mais também outras coisas, outros parâmetros, sobre a timeline. A timeline, como eu criei a animação, ela tem uma duração de 30 segundos logo no início. Tá? Eu posso aumentar isso, esse tempo, vindo em Composition, Composition Settings, e você tem aqui a duração. Aí você pode aumentar tanto a questão dos segundos, quanto a questão dos minutos, quanto a questão das horas, dependendo da sua necessidade. Eu vou continuar trabalhando com 30. Caso você queira ver valores menores, aqui abaixo você tem o zoom da sua timeline. Eu posso clicar nessa setinha e arrastar, e você vai começar a ver em frames a sua animação, ou até em valores menores. Então, frame a frame. 1, 2, 3 frames. Como eu posso ver em valores um pouquinho maiores, que seria a questão dos segundos. Tá? Eu vejo de 2 em 2 segundos. Ou se eu quero ver de 1 em 1 segundo, eu dou um pouquinho mais de zoom. Agora sim eu vejo de 1 em 1 segundo a minha timeline. Certo? Para salvar o seu vídeo, salvar a sua animação, é bem simples também. Você vem em Composition, ADD to Render Queue. Ele vai te trazer essas opções, ao qual você vai vir em Lowless. Lowless. E você vai escolher o formato. Eu recomendo, no caso, o formato ou H264, que não está aparecendo aqui. Se não estiver aparecendo, você vai pelo QuickTime, Format Options, e aqui você escolhe, se não aparecer, legal que não apareceu pra mim. Só completando isso aqui. Só o QuickTime já tá de bom tamanho.
Mas se você aparecer alguma opção de H264, eu recomendo que você opte por ela. Eu provavelmente vou ter que baixar depois essa parte, mas tudo bem. Tá, ok. Beleza, não tem problema nenhum, tá tranquilo. Em seguida, você vem aqui ao lado em Compose e você escolhe onde você vai estar salvando o seu vídeo. Dá um ok. E dá um render, ele já vai começar a salvar o seu vídeo, tá? Sem problema algum. Bem, por hoje é só, tá? Essa é a nossa aulinha rápida de After. Caso você tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma dificuldade, pode entrar em contato, que a gente tenta dar uma ajuda, ou fazer uma outra videoaula ou algo do gênero, tá certo? Muito obrigado e até uma próxima.